Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estão bem? Estão aprendendo? Isso que é importante, hein? Por mais que o aprendizado esteja caminhando de forma diferente, ele precisa caminhar. A cada dia nós precisamos aprender algo novo, algo diferente, estarmos avançando como seres humanos, ok? E falando nisso, hoje nós temos um tema bem diferente para trabalhar. Provavelmente vocês saibam mais do que eu, mas eu também tenho umas curiosidades, algumas coisas diferentes para comentar sobre esse assunto com vocês, que são os animes. Já ouviu falar? Já assistiu? Já brincou? Já inclusive usou nas suas redes sociais? Na sua foto de perfil? Já, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, o que é um anime, gente? E o que significa um otaku? Ó, a minha novidade para você aqui, ó. Então, o anime, gente, é um termo que se refere a uma das mais populares produções japonesas, ok? E você já deve ter escutado esse termo anime, mas você sabe o que significa? Já se perguntou? Já foi atrás? Já deu um Google? Então vamos lá. De forma geral, o termo anime, gente, ele significa em japonês, que é a sua língua nativa, animação, ok? Ó, animação. E nesse país, ele é utilizado para fazer referência a qualquer animação, ou seja, qualquer desenho que exista. Então, esse termo anime é usado lá no Japão para qualquer animação. Olha aí, ó. Olha algumas animações aí, ó. Conhece alguns? Vários? Todos? Tem algum que você não conheça? Acho que não, né? Conhecem todos. Então, não vou disputar com vocês porque eu vou perder. Então, deixe quieto, vocês ganharam. Ponto para vocês, 0 para a professora. Mas, por aqui no Brasil, em terras tupiniquins, o que acontece? Esse termo, ele não é usado para todos os desenhos, as animações que nós temos. Ele é destinado especificamente para produções japonesas, tá bom? Então, o anime é uma produção, é um desenho, mas japonês, é específico. O que acontece é que, culturalmente falando, o Japão, gente, ele é incrível, ele é todo diferente. Ele é extremamente peculiar. Completamente. O país não se encaixa em um padrão, ou seja, no nosso padrão. E falando bem, quase que no padrão do mundo. Ele é diferente. Ele é muito autêntico em tudo que ele produz, principalmente culturalmente, na questão da cultura. Então é muito original, é muito diferente. Primeiro causa um olhar estranho da nossa parte e depois a gente acaba gostando muito do que eles produzem. Olha lá, ó, cultura, música, educação. Então toda a parte a culinária, toda a parte da cultura japonesa, ela causa essa curiosidade na gente, ó. E ela desentoa de tudo e ela vai na contramão do mundo. O mundo caminha num sentido e ela vem no outro. E é por isso que causa esse impacto na gente, né? Só que é um impacto que não é negativo, gente. Ele é positivo. Por quê? Ele é extremamente interessante e causa muita curiosidade na gente, né? E quando o assunto são animações, ou seja, os desenhos, as coisas também não são diferentes. Os desenhos deles são completamente diferentes do padrão de desenhos, de animações do resto do mundo. Não posso nem dizer que é do Brasil, né? E é por isso que usamos o próprio termo japonês para nos referirmos a apenas esse tipo específico de desenho. E não temos, por exemplo, palavra para nos referir aos desenhos franceses, ingleses, alemães, qualquer outro. O anime é o termo específico para o japonês, porque eles são exclusivos, né, gente? Aqui eu tenho uma imagem de um estágio de uma produção de um anime japonês. Ele vai lá sendo produzido muito lentamente, né? E é muito interessante. Você acha? Gosta? Usa? Assiste? É, né? Muito bem, então. Então, agora uma atividadezinha para você completar com verdadeiro ou falso essas afirmações aqui, tá bom? Leia com muito amor e carinho, porque pode ser tudo V, tudo F, só... não existe uma regra, tá bom? Então, leia com muito amor e carinho e a gente já volta para corrigir.
E daí? Marcou letra A, B, C. Professora, não é letra. Te peguei, né? É verdadeiro ou falso. E daí? Qual é verdadeira, qual é falsa aqui? Vamos ler, então? A primeira diz assim, ó. Anime é o termo que se refere a uma das mais populares produções chinesas. Tá certo isso ou tá falso? Tá falso, né, gente? E cuidado porque é uma palavrinha só, né? Chinesas. Embora pra gente, chinês, japonês, coreano, são pessoas com características físicas muito parecidas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então essas produções, esses animes, eles são japoneses, ok? Não são chineses. O segundo, você marcou verdadeiro? Se marcou muito bem. O termo anime significa em japonês, que é a língua nativa, a animação. Muito bem. E o último também é verdadeiro. Olha lá, ó. O Japão não se encaixa em um padrão e é muito autêntico em tudo que produz culturalmente. Sim, isso é verdade, isso estava no texto que vimos. Você pode concordar ou não, mas o texto, a referência que trabalhamos diz isso. Embora eu ache muito difícil você não concordar, né, gente? Tudo que é japonês é muito diferente, é completamente original, né? Então, se encaixa nisso, ele não se encaixa nesse padrão, tornando essa afirmação verdadeira, ok? Vamos em frente? O primeiro anime que se tem registro foi criado no Japão no ano de 1907, olha lá, no início do século passado, gente. E narrava a história de um jovem marinheiro. Então, olha que legal, gente. Eles têm registro em 1907. Lá vai uma dica, se você criar algo, você precisa registrar, tá bom? Eles podem ter criado antes disso, mas não foi feito o registro. Professora, registra em cartório? Dependendo até vai, né? Mas registra em papel, gente. Precisa escrever, registrar é escrever, marcar a sua criação de alguma forma em algum lugar do planeta, ok? Hoje em dia tem as redes sociais que as pessoas lançam as suas produções, certo? E uma outra curiosidade sobre esse tipo de animação é que, de modo geral, eles vêm ou eles são inspirados no que é chamado de mangá. Já ouviu falar nessa palavra? Mangá? Já, né, gente? Se você é fã de anime, você já ouviu falar. O que são os mangás, gente? Eles são história em quadrinhos, HQ, certo? Só que são feitos ao estilo japonês, é isso que o torna ele bem diferente. E isso inclui todas as suas peculiaridades. Todos aqueles detalhes que são diferentes das histórias em quadrinhos japonesas do restante das histórias em quadrinhos do mundo, ok? Então, são chamados de mangá. Animes, aqui no Brasil e em todo o mundo, galera, presta atenção nisso. O Japão, país lá do outro lado do mundo, da gente, ok? Conseguiu divulgar suas produções completamente originais e diferentes no mundo inteiro e ficou conhecido, gente, ficou famoso. Extremamente famoso, vamos falar a palavra correta, né? Extremamente famoso. E os mais clássicos, vamos lá. Dragon Ball, já assistiu? Gosta desse? Naruto. Naruto você não gosta, né? One Piece, já ouviu? Esse já, né? Pokémon, já saiu brincando aí de catar Pokémon? Beyblade. Já assistiu? Yu-Gi-Oh! Você tá por dentro de tudo então, né? Só a professora que tá por fora, né? Olha uns desenhos aqui para lembrá-los dessas animações. Que não há necessidade de lembrá-los, né? Mas muito bem. Pra gente ver a peculiaridade, né? São completamente diferentes do que a gente tá acostumado por aqui. E os 10 mais? Portanto, os 10 desenhos mais assistidos no mundo, gente. 4 são produções japonesas. Você já pensou? Pensa comigo, dos 10 desenhos mais assistidos no mundo, 4 são produções japonesas. Olha aqui, ó. Em segundo lugar temos o Naruto, Dragon Ball em terceiro e emplacando em quarto Pokémon. Ou seja, os primeiros, gente, tirando os Simpsons aqui, ó, que é muito marcante no mundo inteiro, né? 3 são as produções japonesas. Aí nós temos os Cavaleiros do Zodíaco aqui, ó, também, ó. Então, eles se expandiram de forma absurda, gente. E daí eu tenho uma continha para você, uma atividade, presta atenção. Qual que é a porcentagem da representação de desenhos japoneses nos desenhos mais assistidos no mundo? Presta atenção que é fácil, você só precisa entender o que está sendo pedido. Ó, eu vou ler de novo.
Qual é a porcentagem da representação dos desenhos japoneses nos desenhos mais assistidos no mundo? Eu vou dar um tempo para você e já volto. E daí, conseguiu pensar? Professora, mas eu não tenho dado numérico aqui. A gente acabou de conversar. Os 10 desenhos mais assistidos no mundo. Quantos são japoneses mesmo? 4 estão listados como os 10 mais. Então, eu tenho um total, eu tenho números aqui para trabalhar com essa representação. Então, olha aqui como é que vai ficar, ó. Dos 10 desenhos mais assistidos no mundo, temos 4 japoneses. Então, eles são 4 de 10. 4 de 10, ele vai nos dar uma porcentagem de 40%, gente. O 100% equivale ao 10, certo? Então, o 4 equivale ao 40%. Ficou fácil essa comparação porque os números são inteiros, né? Usando potências de 10, 10, 100. Então, fica fácil de fazer. Não ficou? Não ficou fácil de entender? Então, a gente também pode fazer através de uma regrinha de 3, onde o total representa 100% e o total são 10 desenhos. Eu quero 4. 4 representa x. Se você multiplicar em x, 10x igual a 4 vezes 100. Multiplica o 4 por 100, 400. E por último, esse 10 passa dividindo. Ó, escrevi a divisão na horizontal, tá bom? Você pode escrever na vertical também, assim, com fração. Então, vai dar 400 por 10, 40%, ok? Então, essa aqui é a porcentagem da representação, olha aqui, ó, dos desenhos japoneses nos desenhos mais assistidos no mundo. Então, a resposta certa é a letra C, 40%, ok? Otaku, vamos para isso? O que significa isso, professora?
Otaku é usado no Japão para se referir a todos aqueles que são muito fãs de algo, tipo super fã. Mas apesar desse contexto geral, ele é usado principalmente para descrever quem é verdadeiro apaixonado por animes ou mangás, as animações japonesas, certo? O termo também se refere a um grupo social, um estilo, então vai além dessa paixão pelos animes, pelos mangás. Pessoas que consideram como otakus no Japão compartilham não só o amor pelos seus animes, mas também estilos de roupa, estilos de cabelo, gírias, modo de andar, modo de se portar, que são inspiradas nessas animações. Então aí eu diria que eles são super, super, super fãs, né? Bastante. Olha lá, ó. Olha um exemplo aqui, ó. Da cabeça aos pés, gente. Eles se caracterizam assim por completo. Um hábito muito comum entre esse grupo social é o ato de se caracterizar como um determinado personagem fictício. Então, eles gostam disso. E o termo utilizado para essa caracterização, então só diferenciando, otaku é porque eles são super, super fãs. E quando eles se caracterizam também, quando eles chegam a se caracterizar completamente, é chamado de cosplay. Já ouviu falar nesse termo? Cosplay? Essa caracterização, essa vestimenta, eles se caracterizam dos personagens, ok? E uma curiosidade é que o termo otaku é usado para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, para as mulheres que são muito fãs de animes ou mangás, o termo é otome, que em japonês, literalmente, a tradução de otome significa donzela ou senhorita, certo? E 3 para você. O termo cosplay, que a gente acabou de conversar um pouquinho, significa o quê, hein? Responde aí que eu já volto.
Ficou fácil essa também, né, gente? Então, o que significa o cosplay? Grupo de pessoas que se caracteriza desses personagens. Não tem nada a ver com um grupo de pessoas que gostam de dançar, pessoas que são fãs de animes. É o otaku, certo? Quando essa paixão vai para a caracterização, daí é cosplay. E pessoas que gostam de imitar famosos. Não tem nada a ver. E eu tenho uma curiosidade para você, se você é muito fã de anime. Tem um aplicativo, gente, chamado Animo App, que é um aplicativo que você encontra grupos de pessoas que têm um interesse em comum. Por exemplo, interesse em animes, certo? Então, ele organiza suas comunidades de acordo com assuntos muito amplos. Então, tem vários assuntos lá dentro, Pode ser animes, pode ser envie sua arte, a pessoa que é artista, né? Estética e design, bem diferente. RPG, um jogo. Então, tem vários assuntos lá dentro. Se você pode buscar, você entra nessa comunidade, faz o seu cadastro e você pode buscar um assunto do seu interesse lá dentro, ok? Então, é bem interessante também. Você vai lá e busca pessoas que têm o mesmo interesse seu e começa a conversar, a trocar ideias. Interessante, né? Pois muito bem. O que vimos hoje, gente? Trabalhamos um pouquinho animes, o que significa otaku, otomis, o cosplay, tudo isso que está super em alta hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais, galera!